Essa pessoa parecia extremamente forte, até você começar a analisar aquilo que ela precisava sustentar emocionalmente em silêncio. Talvez uma das dores mais difíceis da vida não é falta de capacidade. É ter uma visão, mas não ter maturidade emocional para sustentar o processo. Esse vídeo não é sobre mim, mas eu vou abrir um parênteses. Eu sei a dor de viver na pele. Sair de um país e ir para outro. Com 20 anos, eu saí do Brasil e fui para os Estados Unidos. Na minha mente ali tinha expansão, crescimento, futuro. Eu ia fazer e acontecer. Mas a realidade foi bem diferente. A realidade foi que eu não entendia a língua. A cultura era totalmente diferente. Por exemplo, na minha primeira reunião, eu fui para dar um beijinho no cliente, ele estendeu a mão. Era completamente diferente. Eu tive que reconstruir a minha identidade na humilhação silenciosa. Às vezes, simplesmente, eu não entendia porque que a pessoa estava gritando comigo em um trabalho que eu peguei, que eu não conseguia entender a direção que era me dada. E, de um lado, eu tinha toda aquela visão, todo aquele sonho, de outro, o processo era tão diferente. Fora a distância da família, a saudade que todo dia me fazia chorar, mas algo em mim falava: persiste, vai valer a pena. Talvez você não saiu do Brasil, ou talvez você não saiu da cidade onde você cresceu, mas você já se sentiu assim? Ou você conhece alguém que já imigrou, ou que mesmo sem imigrar, já se sentiu dessa forma? Que a identidade está sendo amassada e reconstruída, mas você não percebe esse processo? Isso impacta negativamente nosso posicionamento, nossa liderança, casamento, relacionamentos com amigos, porque você está se desconstruindo no processo. E muitas vezes você está tentando se entender ou não consegue nem se explicar para você mesma. Essa pessoa naturalmente se destacava, despertava a atenção e, sem perceber, gerava uma pequena inveja das pessoas ao seu redor. O nome dele é José. E já já, talvez alguns de vocês vão reconhecer quem ele é. Eu vou falar um pouquinho da personalidade, do temperamento, e enquanto eu falo, tente se analisar. Ele demonstra traços do melancólico com o fleumático. Ele era melancólico pela profundidade emocional, a inteligência simbólica, capacidade de interpretação, leitura de padrões, processamentos internos, observação silenciosa e maturidade construída através da dor do processo. Ele não apenas sonhava, ele interpretava significados, ele organizava cenários mentalmente. Ele conseguiu desenvolver uma forma de manter uma clareza emocional, mesmo em cenários completamente injustos. E o temperamento dele fleumático é demonstrado pela capacidade longânima de permanecer paciente enquanto ele esperava. Ele desenvolveu autocontrole e estabilidade sob pressão. Esse José, ele suportou prisão, injustiça, rejeição, esquecimento, muita solidão e anos sem ter o controle da sua própria vida. E você vai perceber que mesmo assim ele não age de forma destrutiva. E isso é muito profundo. E se você olhar bem rapidinho para quando ele era jovem, você pode até pensar que ele era sanguíneo, por causa da impulsividade, dele fazer as coisas e contar sonhos quando ainda não era hora para fazer. O padrão constante nele é uma profundidade silenciosa. E um detalhe extremamente revelador. Se você pesquisar quantas vezes ele chora, você vai ver que são muitas vezes. Tem hora que fala que ele chorava extremamente alto. Tem hora que diz que todos ao redor viram como ele estava chorando. Quantas pessoas se adoecem emocionalmente, se tornam amargas, porque a vida foi sendo tão dura com elas, mas esse não foi o caso de José. Quando ele era criança, ele era o favorito do pai. Tem pessoas que falam que ele era mimadinho e que foi isso que fez com que os irmãos começassem a ter muito ódio dele. Geralmente, pessoas muito marcadas por um potencial grande, elas podem ou gerar admiração ou inveja. A inveja, ela é demonstrada através de uma comparação. E ali os irmãos, eles começam a se comparar, se ver por baixo, e ali isso é suficiente um motivo para trair, vender e simplesmente mentir para os pais dizendo que José morreu. E essa rejeição, ela não veio de desconhecidos, ela veio da própria família. Muitas vezes as dores profundas vêm de lugar onde a gente esperava proteção. E aí, ele foi levado ao Egito. Porém, diferente de mim que fui para os Estados Unidos, sobre a minha vontade, ele foi levado contra a vontade dele. Ele precisa começar do zero em um ambiente hostil. E mesmo demonstrando disciplina, capacitação, inteligência, confiança, competência, ele é acusado injustamente e esquecido durante anos. Isso é suficiente para quebrar muita gente internamente. Muitos até conseguem sobreviver ao fracasso, mas poucos conseguem resistir à sensação de injustiça prolongada e por tanto tempo. E aqui fica uma das coisas mais lindas dessa narrativa de José. Ele não se tornou amargo. E isso é tão raro. Muita gente desenvolve uma capacidade profissional gigante, mas se endurece no processo. Então, José,
Ele amadureceu sem perder a integridade emocional. E então, analisando a personalidade dele, nós vemos direitinho o sábio, pelo discernimento, pela análise, pela forma como ele lidou com as situações pelas quais ele passou. Ele percebia o que outros não percebiam. Enquanto o outro reagiria negativamente ao caos, ele se organizava internamente. Isso aparece muito em empresários e profissionais maduros. Mas a personalidade arquetípica do governante também aparece nele. Ele organizou sistemas, ele administrou recursos, ele pensou a longo prazo, ele criou estrutura e ele sustentou uma nação inteira durante um período de extrema dificuldade. Pouca gente consegue sustentar por muito tempo a visão inicial. Você consegue pensar em alguém extremamente talentoso, mas emocionalmente instável? Competência sem maturidade emocional pode destruir equipes, relacionamentos, pode destruir o seu posicionamento que você tenta construir por tanto tempo. Algumas lideranças não adoecem ambientes por falta de inteligência. Elas adoecem porque emocionalmente elas não aprenderam a lidar com pressão, com controle, com frustração, com insegurança, com questionamentos de equipe. Mas José era o oposto. Ele sabia interpretar o caos, a pressão, sem perder o controle. Então, no sábio, ele tem discernimento, clareza e interpretação. E no governante, ele tem estrutura, gestão e estabilidade. José não usou a dor pela qual ele passou para se tornar arrogante, prepotente. Muito pelo contrário, ele não destruiu pessoas por causa do que ele passou. Ele usou toda a trajetória dele para amadurecer percepções. Isso sim diferencia líderes emocionais maduros de líderes feridos. Pessoas feridas usam poder para compensar a dor, mas pessoas maduras usam a dor das feridas para dar direção para outros não passarem pelo mesmo caminho. E aqui eu quero falar sobre o favor de Deus, como que em momentos da nossa vida pode parecer que a gente está só, que Deus nos esqueceu, que Deus não vai se envolver com a empresa, com negócios. Deus está lá naquela cantinho, naquela caixinha que a gente colocou, mas não é verdade. Deus ele tem prazer em nos ver transbordar e nos ver crescer, assim como um pai tem prazer em ver isso nos seus filhos. O favor de Deus seguiu José. Mesmo com tudo o que aconteceu, todas as coisas cooperaram para o bem dele. Deus vê a dor silenciosa, as lágrimas escondidas, as suas batalhas emocionais que ninguém percebe. Talvez você ainda esteja nesse processo onde parece que nada faz sentido. O impossível, ele nunca foi e nunca vai ser limite para Deus. O que parecia destruição, Deus transformou em direção. Aquilo que parecia um atraso, Deus transformou em preparação. Aquilo que parecia abandono, na verdade, era o preparo até a maturidade. Pensa num bebê no útero, pensa num bolo no forno. O processo é necessário. Nosso Pai continua sendo fiel, mesmo em processos que no momento não fazem sentido para nós. Muitas vezes a gente quer separar o profissional, a empresa, o posicionamento e dividir com identidade. Muitas pessoas ensinam que você pode colocar uma máscara e ser o arquétipo que você quiser no seu posicionamento. Pois eu tenho para te dizer que quando a sua identidade está bem construída e você é bem seguro de quem você é, o seu posicionamento ele flui de uma forma muito melhor. E no final da história desse José, o que acontece? Aqueles irmãos que um dia o venderam, que um dia traíram, que um dia mentiram, eles precisam de alimento, porque vem algo terrível sobre toda a região que eles moravam. E eles precisam ir até a região aonde eles enviaram José. E ele, José era governante, José era um dos mais importantes, era o segundo no comando daquele país. E ali ele reconhece os irmãos, ele perdoa esses irmãos, e ele traz esses irmãos para morar com ele. E assim, toda a família de Jacó, todo Israel, que naquela época Jacó, o nome foi transformado para Israel, vem para o Egito. E ali naquele lugar, eles têm uma vida muito próspera, até que passa os anos, 430 anos depois, vem Moisés para levá-los de volta para Israel. Eu quero deixar aqui para você uma análise sobre a personalidade de José. Ele foi fiel até o fim, mas houve alguém que foi muito mais fiel do que ele. Se você está passando por um processo difícil, se você está querendo se posicionar e não consegue ainda, eu quero te dizer que tudo que você passou até aqui fez parte. Agora, encha-se de ousadia e começa a se posicionar naquilo que está no seu coração, naquilo que você foi preparado, em toda a sua capacidade, em toda a visão que você tem. Começa pequeno, mas começa agora. E aí? Você concorda com essa análise de sábio governante, de fleumático melancólico? O que que você acha? Comenta aí. Envie esse conteúdo para alguém que esteja precisando. E se você quiser aprofundar mais em seu temperamento, sua personalidade, no seu arquétipo principal, eu tenho um teste que em alguns minutos você descobre o seu arquétipo, é gratuito e instantâneo. E eu quero te convidar, se você já fez o teste e quer aprofundar ainda mais, faça o autodiagnóstico digital, que também é gratuito, é uma ferramenta que nós temos. Antes ela não era e agora ela é. Eu quero te convidar para que você possa fazer o autodiagnóstico digital, que é um questionáriozinho também, que vai depois te ajudar
através da nossa inteligência artificial, a criar conteúdos de acordo com a sua personalidade, sem dificuldade. Não esquece de me seguir para conteúdos similares.